Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e agora a gente vai ao vivo, direto, lá para a Agroleite, em Castro, no Paraná, essa feira que está acontecendo lá e vai até dia 20 agora de agosto. E vamos falar com o pessoal da Alta Genetics, especificamente com o Fábio Fogaça, que é gerente, da área de leite importado da Alta Genetics e vai contar sobre duas novidades bem tecnológicas e que podem ajudar, então, a otimizar a produção leiteira. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, o prazer é meu de poder estar aí junto com vocês, os seus espectadores. Sim, a Alta está aqui na Agroleite lançando mais 2 novos produtos inovadores, inclusive. Todo mundo conhece a Alta Genetics como uma empresa de inseminação que comercializa genética, comercializa sêmen de gado de leite de corte, que seja. No entanto, a gente tenta também levar outras soluções para os nossos clientes, para os rebanhos onde nós nos envolvemos. E aqui nós temos agora mais, porque a gente tem vários outros, eu não vou entrar em detalhe agora, mais 2. Um que é o Alta Gen e o outro que é o Alta Cawote. O que é o Alta Gen? Vamos começar por ele. Alta Gen é um teste genômico que é possível ser feito nos seus animais. Genômica é uma palavra aí talvez já ouvida durante um bom tempo por todos já ouviram de alguma maneira. E o que seria genômico, para tentar explicar de uma maneira bem simples? Seria uma fotografia com 80% de nitidez da carga genética, com exatidão de 80% da carga genética de cada animal que você colocar nesse teste. Então, você tem condições de ter essa visão, não somente de uma maneira generalizada, mas em 75 diferentes características. Características ligadas à produção, características de saúde, de reprodução, de conformação. Consequentemente, com essa informação, desde que uma bezerra nasce, pode ser feita na bezerra, numa novilha ou mesmo numa vaca, mas desde que a bezerra nasce, a gente tem condições de ter essa predição ou essa informação com tamanha exatidão desde o nascimento dela. Consequentemente, a gente também pode fazer seleções mais precoces. Se o rebanho, por exemplo, está estabilizado, eu posso trabalhar aí com um descarte de bezerras bem novinhas e não vai ter um gasto ou uma despesa para recriar o animal e um dia ela virar vaca e você descobrir que não é aquele potencial que você queria de produção. Então, eu estou dando apenas um exemplo, mas tem vários outros. No teste genômico, você tem condição de saber quem são os animais na faixa superior e na faixa inferior. E, consequentemente, a gente adotar uma estratégia de inseminação, por exemplo, nos animais realmente superiores, a gente fazer transferência de embrião, FIV, o que seja. Nos animais da média para cima, os assexados, da média para baixo, no semi-convencional. Talvez lá nas inferiores, descartar. Então, tem várias utilidades aí no teste genômico, mas a melhor de tudo, que eu diria, é ter essa fotografia que a gente, com 80% de exatidão, poder fazer trabalhos muito mais precocemente do que era feito antigamente, quando a gente tinha informação apenas do desempenho do animal fenotipicamente, que são aquela questão de quanto ela produziu, ela é bem conformada, ela dá muita mastite, isso daí são informações fenotípicas. Com as genotípicas a gente tem a realidade, a verdadeira realidade de desempenho que a gente pode esperar desse animal, caso a gente proporcione um ambiente favorável. Bom, isso é o Alta Gen, o qual a gente tem em parceria com a Neogem. Agora tem o Alta Cawote também. Ô, Fábio, só uma pausa, né? Antes da gente prosseguir com o assunto, queria te pedir só para falar um pouquinho mais alto. A gente sabe que como você está aí na Agroleite, está numa feira, está no stand aí da Alta Genetics, acaba tendo esse som ambiente. Então, se você puder aumentar um pouquinho o teu volume aí nas suas cordas vocais, a gente agradece bastante. Antes da gente prosseguir com o assunto, muito interessante essa questão da genotipagem, né? Da gente ter essa fotografia em detalhes, né? A gente puxa esse RG completo dos animais, né? Com várias características.
E como que isso pode impactar no sistema produtivo e também nos custos de produção, Fábio? Porque isso acaba... É inevitável eu ter que te perguntar isso, porque é um investimento, obviamente, né, em testes e que exigem, né, uma certa tecnologia para serem realizados, mas isso vem de encontro também com uma otimização de recursos, já que você vai poder utilizar os animais com melhor potencial, com melhor produtividade, com uma escala melhor, com uma saúde melhor. Então, como que isso pode impactar no custo de produção, já que esse ano está sendo um ano especialmente desafiador para os produtores de proteína animal e especificamente a gente falando dos produtores de leite? Talvez eu tenha falado baixo, consequentemente não deu para vocês ouvirem aí, mas como eu comentei, quando você tem a informação do teste genômico, você tem condição, então, de usá-lo de várias maneiras. É uma ferramenta. É uma ferramenta que você vai usar na seleção ou no descarte, que seja. Bom, na questão da seleção, um exemplo. Se o rebanho está estabilizado, o rebanho já chegou no seu potencial maior, não tem como incluir mais animais, esse produtor pode, por exemplo, com a informação da genotipagem, selecionar as bezerras quando elas são bem novas, de uma maneira muito precoce. Quando ele faz isso daí, ele não vai ter a despesa de recriar essas bezerras. Ele vai poder desfazer de algumas de acordo com e manter apenas a quantidade de animais que ele vai precisar para fazer o seu rebanho rodar. Ter a reposição e dar continuidade aí no negócio dele de produção de leite. Isso já é algo que impacta muito, porque ele não vai deixar de ter a despesa e ainda vai ter uma rentabilidade. É a receita que vai estar entrando no caixa. Como eu disse, são várias possibilidades. Uma outra possibilidade, ele está aumentando o rebanho, é o caso oposto. Ele está aumentando o rebanho, precisa multiplicar os seus animais de uma maneira rápida. Então, ele vai usar ferramentas de reprodução, como transferência de embrião ou fertilização in vitro. E aí, quando ele vai fazer isso, aí ele precisa reproduzir naquelas que são as melhores. Para ele saber quem são as melhores, ele precisa da genotipagem. Porque uma coisa é quem são as melhores na produção de leite, ou na célula somática, ou em qualquer outra característica que é mensurável, mas que são fenotípicas, tem condição de ver ou medir. No entanto, o desempenho, o potencial genético não se sabe. Quando você trabalha com essa informação de 80% de precisão, em torno disso, para a raça holandesa, você tem condição de multiplicar de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa, os animais que são realmente as superiores do rebanho. Vamos dizer aí 5, 10% das melhores. Melhores características. Vai depender também, é claro, do planejamento genético desse rebanho. Não adianta você falar, eu quero reproduzir animais melhores de um, por exemplo, e de repente elas não terem uma boa produção de leite. Então, vai depender de onde ele ganha mais dinheiro, o produtor, ou então o que está trazendo mais problema para ele hoje no negócio, em termos de despesas mais recorrentes, por exemplo, problema de reprodução, problema de qualidade de leite, etc. Eu posso elencar vários aqui, mas, na verdade, quando você tem essas informações com precisão, então eu vou multiplicar através da TE e da FIV a metade do melhor do rebanho até essa seção aí que eu selecionei para fazer a TE e da FIV, eu posso usar sexado. Na metade para o lado inferior, eu posso usar, por exemplo, semiconvencional. E aí eu não preciso gastar para fazer uma fêmea de animais que, de repente, estão da média para baixo. E na parte lá inferior, dependendo do que eu vou precisar para frente, isso aí vai depender também de um dimensionamento correto do rebanho, de cálculos, pode-se descartar ou mesmo, de repente, usar touro de corte, que é delicado essa questão de usar sêmen de corte em animais de leite, ainda mais em nível de Brasil, mas isso não vai entrar em detalhes agora. Então, eu te dei 2 exemplos aí, eu posso dar vários outros, por exemplo. Um outro exemplo está
eu vou dar o melhor tratamento possível, o melhor ambiente possível para aquelas bezerras que são realmente superiores, e eu vou dar um tratamento mediano para inferior em termos de custo para aquelas que eu vou vender aí entre hoje, 1 mês de idade, até antes dela parir. Tá? Certo. Então, as possibilidades são infinitas e, normalmente, são possibilidades que vão envolver planejamento dentro da fazenda. O produtor ele tem que saber onde ele está, para onde ele quer ir, a situação de hoje, se ele vai para o setor que ele quer trabalhar, indústria de leite fluido, ele vai produzir queijo. Eu estou dando aqui vários pontos que precisa estar muito claro para ele. E se ele não souber para onde ele quer ir, qualquer caminho serve. E a ideia nossa é levar para um caminho mais curto e mais rápido possível para ele conseguir resultados e mais rentabilidade. E, Fábio? Espero ter sido útil aí nos comentários. Claro, Fábio. Por falar na questão de planejamento, né? O que mais os analistas e produtores e consultores que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas trazem, né, para a gente, como parece uma palavra mágica, mas é o que precisa haver na produção, né? E no caso da produção leiteira, quando a gente fala especificamente desse assunto, é a eficiência, né? E aí eu queria entrar com você num outro assunto, na outra novidade que a Alta está trazendo na AgroLeite, que é o Alta Cow Watch, que você consegue ter aí uma gama de informações, né, que são capturadas por um sistema. E aí o produtor consegue analisar essas informações e tomar decisões mais assertivas e antecipadas. Quais as informações que são captadas pelo sistema e também de que maneira elas podem ajudar o produtor a otimizar a produção, ganhar em escala, ganhar em eficiência e mitigar o peso dos custos de produção, Fábio? Aliás, eu queria aproveitar a sua fala. Eficiência, sustentabilidade, você consegue aí em ferramentas como essas duas. As duas podem trazer isso daí. Quando eu digo sustentabilidade, a sustentabilidade do negócio em si, né? Bom, falando do Alta Cow Watch, o Alta Cow Watch nada mais é do que um sistema de monitoramento. Mas monitora o quê, Fábio? Como você perguntou aí, né? O que se mensura? Imagine no rebanho de 100 vacas, eu vou usar o exemplo de 100 vacas, imagine um funcionário, uma pessoa andando atrás de cada uma dessas vacas 24 horas por dia, anotando quantos passos ela dá, se ela ingeriu o alimento, quanto tempo ela comeu, se ela bebeu água, se ela está deitada, se ela está em pé, se ela está ruminando. Imagina qualquer atividade que a vaca pode demonstrar que hoje é mensurável por um programa como o Alta Cow Watch. O Cow Watch é um software, é um programa, vamos dizer, de computador, né, falando de uma maneira mais simples, a qual recebe informações dessas medições, dessas atividades, de um sensor. No caso, um exemplo está aqui na minha mão. Ele é levinho, né? Vocês veem aqui perto dos meus dedos, ele é pequeno, e ele vai num colar que fica assim abaixo da vaca. Colar no pescoço da vaca, ele fica pendurado aqui. É algo, parece que é de plástico, parece que não é muito resistente, mas tem testes aí de caminhão passando por cima disso daqui, não quebrando. Fábio, isso aqui precisa de bateria? Precisa de bateria. A bateria disso daqui está internamente e ela tem aí uma duração em torno de 7 a 10 anos. Depois disso tem que substituir esse sensor. Isso aqui é um acelerômetro, sabe? A mesma tecnologia que a gente tem dentro do celular, por exemplo, que mede os nossos passos, que mede várias coisas. A mesma coisa é o que a gente tem aqui dentro. Bom, isso daqui faz todas essas mensurações e envia essas informações para um computador central da fazenda, a qual, através do software do Cow Watch, é transformado em gráficos e é computado ali todos esses dados. Mas como é que a gente vai saber se a vaca está comendo
menos está comendo demais, se ela está andando de menos, está andando demais. É simples. A famosa inteligência artificial é que entra aí no processo. Depois de um certo tempo, e não muito tempo, que o sensor, eu vou chamar de sensor, ele coleta essas informações, o programa em si, a inteligência artificial ali está monitorando e entendendo a maneira de outras dentro do mesmo lote ou das outras vacas em lactação, ou que seja o momento que ela esteja. E aí o programa diz para o produtor, para o veterinário, para o gerente, vem com alerta, essa vaca tal, número tal, atenção nela. Atenção por quê? Aí vai lá, olha no gráfico, ele pode ver, por exemplo, que a vaca está ficando muito mais tempo deitada, isso mensurado em minutos, em tempo realmente, né? Na unidade de tempo. Ela foi muito menos ao coxo do que ela vai, às vezes ela nem foi, tá? Ou então ela está em pé muito tempo, porque ela não consegue deitar. O programa ele detecta sinais subclínicos e possíveis problemas que esses exemplos que eu dei, você consegue prevenir e tratar ou até mesmo curar antes que vire um caso clínico, quando a produção realmente vai lá para baixo. Então, a produção vai cair pouco, mas, como você citou, eu vou usar essa palavra mais vezes. Quer outro exemplo? A eficiência no caso da reprodução. A observação de cio é algo delicado em qualquer fazenda. Ou se tem um observador de cio, tem que ter mais do que um, são 3 por dia, 3 turnos de 8 horas. Você tem que ter pessoas observando o cio de madrugada. Ou então, é porque eu faço uma sincronização e ATF, inseminação em tempo fixo, e aí é mais fácil de eu pegar as vacas juntas no cio. Mas às vezes tem algumas que fogem um pouco do período, porque vaca não é um relógio, né? Tem a questão de biologia aí no processo, não é uma máquina. Ok, com isso daqui, mede-se a atividade, como eu falei, quantos passos ela dá, e quando a vaca está agitada, ela está no cio, em estro, ela fica mais agitada, ela caminha mais, ela anda mais, ela não deita quase, ela come menos, ela bebe menos água, ela monta em outras vacas, isso para mostrar o cio ou dela, ou até mesmo desses outros animais. Consequentemente, a gente pega o cio dela, o momento de estro dela, no pico, vamos dizer assim, e a gente consegue fazer a inseminação no momento mais propício para aquele animal exclusivamente e, consequentemente, tendo aí eficiência reprodutiva e, quem sabe, aí um aumento de taxa de concepção, de taxa de prenhez. Sem dúvida nenhuma, vai aumentar a taxa de serviço para aqueles que já mensuram informações como essas da eficiência reprodutiva, vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, antes, no passado, tinham rebanhos pequenos e, nesses rebanhos pequenos, gerenciava-se as vacas individualmente. Eles cresceram demais e, depois que eles cresceram, aí ficou mais difícil gerenciar os animais individualmente e passou-se a gerenciar os animais por lote ou por grupos, um número muito maior, mas perdendo-se muito aí de casos individuais que aparecem em cada um dos animais, que nem nós, seres humanos. Às vezes eu pego no frio que está aqui, uma gripe, e o colega que está aqui junto comigo esses dias não me pega, isso é de indivíduo para indivíduo. Bom, hoje em dia, com uma tecnologia como essa daqui, a gente tem condição, então, de mensurar minuto a minuto, segundo a segundo, o que está acontecendo com cada animal. Na verdade, esse sensor, ele capta as informações e ele passa para uma antena, que fica normalmente num ponto alto do barracão ou do pasto, que seja, depende aí do sistema, tá? E essa antena capta isso daí a cada segundo, todos os dados que podem ser 100 vacas, 200 vacas, 300 vacas, quantas sejam, a antena capta e a antena transforma isso daí em informação
manda para o computador, no software, e o software transforma isso tudo em gráficos, em números e assim vai. Talvez, desculpa se eu fui longo na minha explicação, mas é algo que é muito mais amplo que isso e eu estou tentando, da maneira melhor possível, ilustrar em palavras para vocês que estão assistindo aí o que é essa tecnologia aqui que a gente está comentando, o qual a Alta chama de Alta Cawote, né? Como está aqui, Alta Cawote, tem a logo aqui, e a gente trabalha em parceria com essa empresa, com a empresa holandesa, que se chama Nidar. Certo. Fábio, muito obrigada. Eu agradeço a sua participação. É claro que são temas muito complexos, que tem toda uma questão de pesquisa, desenvolvimento, de análise de dados e de eficiência, né, dessas soluções. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui, mas essas informações que você trouxe são muito importantes justamente para que o produtor de leite que está nos acompanhando, que está nos assistindo, entenda a importância, né, do investimento na tecnificação da produção, sim, na individualização da captação de dados dos animais e também na eficiência da produção. Muito obrigada, viu, Fábio? Seja muito bem-vindo aqui. Eu só queria te lembrar que se alguém tiver alguma dúvida a respeito desses produtos ou de qualquer outro onde a gente possa ajudar, procure nosso representante mais próximo. Nós temos em torno de 600, 700 em todo o Brasil. Nos procurem que a gente vai ter o maior prazer de atender. Ou procure a própria Alta em Uberaba. Obrigado. Eu é que agradeço, Fábio. Muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Fábio Fogaça, que é, então, gerente da área de leite importado da Alta Genetics. Falamos com ele diretamente, ao vivo, lá da Agroleite, em Castro, no Paraná. Essa feira que vai até o dia 20 de agosto agora e que está trazendo muitas novidades para o setor da pecuária leiteira. E duas delas foram trazidas agora, então, pelo Fábio, essas soluções trazidas pela Alta Genetics. E essas duas soluções, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas quando a gente fala em promoção de eficiência na produção leiteira, na individualização dos dados, das informações de cada animal. Quando a gente tem um rebanho muito grande, é muito importante que se tenha ferramentas, né, de captação de dados mais individualizados possível para poder, então, tomar decisões e fazer controle, seja ele de alimentação, de saúde dessas vacas. Então, são duas essas soluções. Uma que é um teste genômico, que é o AltaGen, que traz, então, praticamente um retrato, né, da composição da raça daquele animal, das predisposições genéticas, enfim, tudo para que o produtor ele possa, então, tomar a decisão, de repente, se essa vaca pariu uma novilha, se essa novilha vai ser eficiente ou não, se ela já tem na genética dela esses potenciais para ser decidido se ela vai ser, então, se ela vai ser colocada ali para a produção ou se ela vai ser descartada. E também o Alta Cawote, que é, vamos colocar em termos humanos, né, como se fossem esses smartwatches, esses relógios inteligentes que acabam captando os passos da gente, pressão arterial, praticamente a mesma coisa, né, mas olhando então para a produção de leite, né? Então ele capta se essa vaca ela tá mais agitada, se ela tá mais deitada, se ela tá se alimentando, enfim, todas essas informações compiladas em dados, em gráficos, mas aí mostrando o comportamento de cada animal para que o produtor possa tomar a decisão mais assertiva. Isso acaba se traduzindo em eficiência e também em menos custos de produção. Então, investindo em tecnologia, o produtor consegue direcionar melhor os seus recursos. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.